Olá pessoal, viemos para mais uma aula, aula 9 de Small Basic, programação para iniciantes. Antes de iniciar a aula, convido vocês mais uma vez a entrar no newbyvideoaulas.blogspot.com e conhecer o nosso blog. A gente está com uma enquetezinha aqui legal para preparar a próxima aula. Quem quiser participar, já teve algumas pessoas aqui clicando, seria muito bom. Eu também queria mostrar uma outra coisa aqui, que é o seguinte. Para quem acessa o blog antes ou depois, ou para ver a aula, para quem faz programação, vai poder ver o código usado em aula. Nesse caso aqui, eu estou usando de exemplo a aula 8. Bem aqui embaixo, vocês clicam em mais informações e vocês vão ver o código que foi usado, caso vocês queiram conferir, testar em casa, brincar um pouco. As outras aulas também vão ter lá seus itens extra, né? De vez em quando eu vou deixar o código, para quem faz Excel eu vou deixar o arquivo. E, enfim, também convido vocês a conhecer os nossos anunciantes, ok? Que aí ajuda a gente a manter o blog mais tempo no ar, dá um ânimo a mais para fazer os vídeos e quem sabe um dia eu consiga comprar um microfone que não fique chiando. Ok? Então vamos partir para a aula de hoje. Na última aula eu fiquei de explicar o código que faz o botão. Eu só deixei no ar assim, mas não expliquei. Então nós vamos entrar um pouco mais detalhadamente sobre a criação de botões de comando. Vou voltar lá na aula passada, vou pegar o código que eu usei. Você pode pegar no blog ou copiar na mão mesmo para treinar. Vou copiar e colar aquela última parte da linha. Esse pedaço aqui que eu quero. Voltei para cá. Ok. Quando eu inseri o botão, eu criei aqui uma sub, que é o que nós vamos explicar melhor hoje junto com o botão. Vou executar o projeto só para a gente olhar como é que fica, né? Apertei F5 no teclado. Abriu uma janela gráfica aqui, deixa eu ajustar melhor aqui a posição. Deixa eu ajustar. Se eu clicar no botão, ele vai exibir uma mensagem, uma janelinha escrito Olhar Mundo. Ok, fechei. Então, o que afinal de contas nós fizemos aqui? Bem, primeiro nós chamamos aqui o objeto controls, né? Que é o objeto que insere controles no nosso programa. O control chama esses recursos, essas bugigangazinhas que auxiliam a gente a trabalhar com o programa. E usei o comando, né, .add_button. Quando eu faço isso, eu tenho que abrir o conchetes e colocar as informações. A primeira informação, entre aspas, é o nome que vai aparecer no botão, não é o nome do botão. Isso a gente vai ver outro dia, porque não é pertinente agora, mas esse aqui é o nome que aparece no botão. Vou botar vírgula, e na vírgula eu tenho um número aqui. Esse número é o X, a posição X do botão, e o outro é a posição Y. Ok? Todo separado por vírgula. Fecha o conchete e o botão em si está pronto. Inclusive, eu não escrevi aquele comandozinho para aparecer a janela gráfica, ela apareceu automaticamente. Isso porque o botão só pode ser inserido graficamente. E o Small Basic entende que então, se você usou um botão gráfico, automaticamente você precisa da janela gráfica. O único problema é que ela vai vir padrão, com aquele tamanho, com aquele título normal mesmo do Small Basic, sem a personalização da gente. Logo embaixo, eu inseri de novo o objeto controls. Só que dessa vez eu quero mexer com um evento dele. Esse evento é o .buttonClicked. E esse .buttonClicked quer dizer o quê? Eu quero um evento que vai ser acionado quando eu apertar o botão, quando eu clicar no botão. Então eu tenho que dizer que ele é igual a alguma coisa. Alguma coisa ele vai ter que executar. Para mim não ter que ficar toda hora mexendo em rotinas, que botões podem envolver vários comandos, eu criei uma palavra aqui, uma palavra click, e com isso gerei uma sub. A sub, o que é uma sub? A sub é uma subrotina. Ela
ela funciona como uma rotina pré-estabelecida para sempre que ela for chamada, ela executar determinados comandos. Aqui eu usei um exemplo muito simples, né? Nem precisava talvez de uma sub, se bem que quando você trabalha com evento, né, é bom fugir da sub. Eu criei uma sub, chamei ela de clique também, então automaticamente o botão clique, né, o evento do clique do botão, vai buscar a sub e tudo que tiver dentro dela vai ser executado no clique do botão, mas apenas no clique do botão. Não vai seguir aquela rotina que normalmente acontece quando a gente executa o projeto, de seguir na sequência. A sub só é ativada quando o evento chama ela. Então botei aqui uma janela gráfica .showMessage, que é o evento que cria uma mensagem, aquela janelinha de mensagem. A organização dela também é simples: texto e título, separados por vírgula. E a sub, tal qual o if, ela precisa ser fechada. Por isso eu coloco endSub. Então, para criar uma sub, basta escrever sub, espaço, o nome da sub, tudo que tiver depois dela é a rotina que você quer que seja seguida sempre que a sub for chamada. E para fecharmos a sub, na última linha eu coloco endSub, na última linha da sub, é claro. Show! Então vamos fazer uma outra coisa aqui. Aquela janela está muito ruim para te ver aqui no zoom. Vamos mexer no tamanho dela. Vou abrir um espaço aqui, apertei Enter para pular a linha. Graphics, Window, ponto, Widget, igual a 300, e Graphic, Window, ponto, Height, igual a 200. Eu não vou mexer no título dessa vez, que a gente já deu isso na aula passada. Também só mexi mais no tamanho, para a gente não perder o costume de mexer com a janela gráfica. Vou rodar o projeto. Pronto, a janela está muito mais fácil de visualizar, né? Vou fechar aqui. Volto aqui para o meu texto aqui. E eu vou mudar um pouco, também sem graça esse botão está mal posicionado. Vou mudar a posição do botão agora. Eu vou jogar para 130 aqui e para 160 aqui. Vou voltar de novo o projeto. Agora o nosso botão está melhor alinhado aqui no canto. Só que esse negócio de ficar mostrando a janelinha também, já sabemos como fazer. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos criar uma nova sub para o nosso programa. Não vou apagar essa, vou apenas comentar ela. Opa! Para comentar é só usar aquela aspazinha pura, aquele apóstrofozinho que tem no teclado, antes da linha. No comecinho da linha, né? Aí a linha toda fica comentada. Se eu clicasse fora do campo, comentava a partir do apóstrofo lá. Sempre que eu usar apóstrofo, ela vai comentar o texto, ou seja, ele não vai ser usado. Os comentários normalmente são usados para poder ajudar na organização do programa. Nesse caso nosso aqui é para anular mesmo a sub. E vou criar outra sub aqui. A gente não tinha dado looping em texto, então vamos dar looping agora. Vou criar uma outra sub, espaço, clique. Vai ser o mesmo nome. Agora eu vou criar um evento de loop. Loop é um evento que vai sempre se repetir até atingir um determinado período ou resultado. O loop que nós vamos criar aqui é o for. O for, ele vai dizer que um determinado valor vai ser executado até chegar em tal valor. Vocês já vão entender já. Eu vou botar assim, for i vai ser a nossa variável, igual a 1 to 10. Aperta o Enter. Opa, o to 10 ficou colado, não pode. Volta lá para a linha. Graphic Window .pen widget, que é aquele evento para a gente dizer qual é o tamanho da pena, o calibre, né, ou seja, o tamanho da fonte, é igual a i, que é a nossa variável criada ali em cima. E embaixo eu quero graphic window draw line. Agora vocês colocam exatamente isso que eu vou botar, é a posição da linha que a gente vai desenhar.
20, vírgula, e asterisco, que quer dizer vezes 15, vírgula, 180, vírgula, e asterisco, de novo, que quer dizer o símbolo matemático de vezes, 15, fecho parêntese e vou fechar o for. Para fechar o for eu boto and for e vou fechar a sub. And sub. E vou te explicar agora o que a gente fez aqui. Ok? Aqui é o seguinte, eu criei outra sub, como a gente já explicou mais acima. Vai ser uma rotina que sempre vai ser executada, nesse caso, quando o botão for clicado. E nessa sub eu criei um loop. O loop é um evento que sempre se repete até atingir um determinado valor. Esse loop que nós usamos é o for. O for, ele começa de uma determinada instância e termina em outra. Ou seja, eu crio uma variável dentro de for, nesse caso i. Geralmente a gente usa o termo i, para falar a verdade não sei porquê, mas geralmente a maioria dos programadores usa o i. Ele vai ser igual 1, espaço, to 10. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que esse i ele vai ter o valor de 1 até 10. Ou seja, esse i vai se repetir até atingir 10. Ele vai começar com 1, 2, 3, 4, até chegar em 10. Então, o que acontece? Tudo que tiver dentro desse for, né, do for até de for, vai ser repetido várias vezes até que i atinge 10. Ou seja, cada repetição ele acrescenta um número. Então, GraphicWindow.penWidth é igual a i. Ou seja, quando o loop começar, o tamanho da pena vai ser 1. Depois 2, depois 3. Ele vai mudando o tamanho da pena até atingir 10. Embaixo eu tenho GraphicWindow.drawLine, que é aquele evento que a gente cria uma linha, desenha uma linha. Eu mexi no x e y aqui, na verdade mexi nos y, né? O x está um valor pré-determinado. Eu mexi no y, multiplicando sempre por i, para ele nunca estar na mesma posição. Ou seja, ele vai desenhar a linha sempre mudando de posição. Então no próximo evento já não é a mesma linha, é outra linha. Aí quando atingir 10, termina o nosso loop aqui. No caso nós estamos usando for. Terminando for, termina a sub. Vai ficar mais fácil de entender agora rodando o projeto. Vou apertar F5. Assim que eu seleciono a janela, apertar F5. Pronto, nossa janela abriu, já com o tamanho que eu quero. O teste aqui bonitinho, vou apertar e ele vai executar a sub. Viu? Ele desenhou a linha e foi aumentando o calibre da pena. 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começou aqui, ó, a linha bem fina. Depois vai engrossando, sempre mudando o Y dela. Ele foi descendo. Ok? Fechei aqui. Essa foi a nossa aula de hoje. Basicamente trabalhando com subs e botões. Também demos um pouco de loop. E sempre que você quiser trabalhar com botão, você pode treinar aí criando outros eventos. Você já pode usar algumas coisas das aulas antigas. Não vou dar dicas, eu quero que você crie. E você pode mudar esse evento do clique, ou criar outros eventos após. Dê uma treinada. Esse código vai estar disponível no blog, no newbyvideoaulas.blogspot.com. E peço também que não deixe de visitar não só nosso blog, mas também com nossos anúncios, tanto no canal do YouTube quanto no nosso blog, para ajudar a dar um ânimo maior aqui para fazer as aulas, ok? Então, um grande abraço.